Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 18, o selo batismal. O Evangelho do Reino pede para deixar a palavra morna. Lá os pregadores arrastam multidões para os próprios desejos. As pessoas sem sabedoria cairão nesse triste juízo. Para nós, tribos dos filhos de Israel, quem se afastar dessa palavra e receber o batismo antibíblico, será quase impossível voltar novamente para esse evangelho eterno. Antes de a Bíblia mencionar o batismo, tal fundamento já existia. Essa prática acontecia no Egito utilizando outro nome, assim era conhecido. A prática era exercida entre nobres uma vez por ano. Não representava ritual, porque nenhum deus participava desse evento. Apenas os reis praticavam esse costume. Os tempos foram passando, povos e línguas se estabeleceram para desenvolver culturas artísticas. Em volta do mundo, o batismo acontecia em eventos natalícios de reis. Essa era uma importante prática que se apelidava de mergulho, que mais tarde se chamou batismo. Naquela festa natalícia, tais autoridades eram mergulhadas em água batismal. Os povos previam uma vida longa para o rei, razão desse costume ser recebido em todo o mundo. Muito antes, o antigo Egito não conhecia essa prática. O faraó e nobres entraram nesse rito tempo depois, crendo que também alcançariam prosperidade pela superstição. Moisés estava presente naqueles eventos, porque também era um príncipe. Ele sabia que poderia desenrolar algo durante a sua vida. Bem certo que Deus já o preparava para lidar com problemas que viria caminhando para Canaã. Deus instruiu Moisés no palácio, assim também nas construções. Um dia, o príncipe, vendo o oficial maltratar um hebreu, matou aquele homem e o sepultou na areia. Naquela noite acontecia o evento batismal e, aproveitando, partiu para muito longe. Ele não sabia que Deus resgataria Israel da servidão por intermédio dele. Passados 40 anos, Moisés foi visitado por quem ordenou que o povo fosse liberto da mão faraônica. Quando Moisés fugiu, só encontrou sofrimento naquele deserto. Após muito tempo viajando sem água e comida, avistou um vilarejo. Por propósito de Deus, ficou na residência de Jetro, o sacerdote de Midian. Este possuía 7 filhas e lhe entregou Zípora por esposa. Ela, por ser mais velha entre as irmãs, ensinou o jovem a pastorear ovelhas. 40 anos se passaram rápido. O profeta pastoreando ovelhas do sogro em Horebe, Deus o mandou voltar ao Egito, pois quem procurava matá-lo estava morto. Moisés não poderia esquecer que Deus lhe dera proteção contra os sanguinários, porque precisava libertar Israel da servidão. Israel alcançou liberdade graças ao Senhor. Moisés recebeu a missão de tirá-lo daquela servidão. Apesar de o profeta possuir planos bons, nunca seriam perfeitos. Deus preparou para o seu povo caminhos que aniquilariam o faraó e a sua equipe. Rotas difíceis glorificam a Deus. Por isso aquele povo passou no Mar Vermelho, aberto e fechado pelo próprio Deus. Quando Moisés executava seus planos, Deus dizia ter tudo preparado e precisava acreditar de coração. Apenas isso fizera vencer o tirano que desejava massacrá-los.
Israel caminhava sentido o mar vermelho e o Eterno controlava tudo. Embora parecesse estranho, para o Senhor estava correto. Os hebreus também precisavam ser batizados, lembrando que isso era comum entre nobres. Ali comemoravam aniversários de reis. No momento certo, Moisés avisa o povo que será batizado no mar. O profeta sabia que levaria tempo, mas nada questionou, porque precisava obedecer a Deus. Depois disso, Deus falou novamente: fere as águas com a vara que carregas. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. A água foi ferida pela noite, e o vento oriental formou um redemoinho no mar, e a fonte cilíndrica se abriu para todos passarem. No dia seguinte, a areia no mar tornou-se pó, e todos passaram livremente. As paredes, naquele vácuo, pareciam vidro. Assim, todo Israel foi protegido das feras marítimas. No lugar em que as águas se contorceram, o mar era profundo e a luz não penetrava. Naquele desértico de águas, ninguém conhecia outra pessoa, porque as trevas prevaleciam entre todos. Houve 3 razões para o exército faraônico entrar no mar: a ordem expressa do rei, a confiança na própria força e a escuridão no fundo das águas. Aquele povo pensava que alcançaria os hebreus. No entanto, sucedeu ao contrário, porque Deus queria ser exaltado em Faraó. A ordem do Faraó seria destruir Moisés e o povo seria arrebanhado. O comandante egípcio acreditava que o profeta ficaria para trás. Com essa atitude, esquecera de que Deus controlava tudo e todos. Ao atravessar o mar, que possuía paredes de ambos lados, foram batizados. O batismo era necessário para vir a dispensação dos mandamentos que Deus já preparava no Sinai. Ainda falando sobre batismo, José, na dispensação anterior, antes de se tornar escravo no Egito, passou a noite no poço, preso pelos irmãos. Eles o tamparam para ninguém o ouvir pedindo socorro. Isto também simbolizou o batismo, porque diriam ao pai que uma fera o havia devorado. Após pernoitar no poço, o venderam para mercadores ismaelitas que o negociaram no Egito. Esse evento também representou o batismo para Israel prevalecer em terra estrangeira. O caminho que Moisés traçara cruzaria rios, mas aquele povo precisava ser batizado em água parada para receber os mandamentos. Deus sabia que outro batismo sobreviria ao homem revelado por Jesus. Sem sombra de dúvidas, viria para o cristão receber a nova aliança do Cristo, o sumo sacerdote. O batismo na dispensação da nova aliança acontece em águas correntes para representar Jesus, o enviado de Deus. Os batizados nas tribos dos filhos de Israel exaltam Jesus, o sumo sacerdote, de corpo, alma e espírito, pois a palavra que pregamos requer nos últimos dias sinceridade e compromisso. Quem despreza o batismo correto entristece a Deus. O que impede as pessoas se batizar corretamente não prevalecerá,
por que a justiça divina para essas pessoas não vem repentinamente? Poderia alguém explicar essa realidade? Cumprir a Bíblia para alguns é difícil, já outros a têm como amuleto para safar da verdade. Alguém que possui sabedoria, me responda se conseguir. Cada pessoa assume seus erros críticos, porque nada nos separa da verdade libertadora. Alguém de bem com Deus será afrontado? Sim, mas manterá sua postura. Muitos quererão te afastar da salvação, porém não poderão, porque Jesus, o sumo sacerdote, o tem revelado. Aquele que decidir se batizar, faça-o corretamente em águas correntes. A libertação é um passo importante, pois deverá segui-lo. Aquele que se batizar na velha aliança, segue ligado a Moisés e não a Cristo, o sumo sacerdote. Atualmente, muitos pregam o batismo de Moisés. Dessa forma, também negam Jesus vindo em carne. O Filho de Deus deveria ser exaltado por consertar a aliança quebrada, chamando-a de nova aliança. Então, te pergunto, você faz parte da nova aliança ou da conhecida graça? O verdadeiro batismo é repudiado. No entanto, existe uma lógica e o porquê precisa ser batizado. Nesse estudo, te serão esclarecidas as muitas perguntas, fazendo você entender a palavra e qual batismo é aprovado pelo Senhor. Agora aprenderemos esse conteúdo em destaque, pois obedecendo a Jesus, o sumo sacerdote, obtereis redenção. Concernente ao batismo, a confiança dos homens é depositada em pessoas entendidas. Os doutores da elite nem sempre são aceitos por Deus. Há aqueles que usam a prática adquirida para se promoverem. Por ela, muitos escarnecem da Escritura Sagrada. O mundo religioso está encurralando os homens. É necessário manter-se alerta. Existem pessoas que, para seguirem dominando a sociedade, negam até aqueles que mais amam. Agora que você adquiriu esse livro, dedique-se à leitura. Ela te orientará do sistema religioso que está juntando pessoas a todo custo, porque as profecias estão se cumprindo. O diabo quer afastar os homens do evangelho eterno que as tribos dos filhos de Israel anunciam. Os pregadores, embora haja exceções, anunciam o que os homens querem ouvir para seguirem dominando. Agora pergunto, se eles aprenderem o caminho, deixarão a mentira? Medite nisso. Quem negar o sacerdócio de Cristo será o filho do pecado. Esse certamente não se salvará. A maioria dos homens mantém a doutrina para proteger seu capital. Esses mesmos afirmam que decidiram ficar no ensino errado, ainda perecendo de fome na terra. Pela palavra, esses andarão de um mar a outro, buscando alimento espiritual em igrejas, mas não encontrarão, porque somente nas tribos dos filhos de Israel terão a refeição que sustenta a alma. O batismo sério é rejeitado por quem nega a verdade. Esses recusam cumprir a justiça e não terão a alma revelada. Quem rejeita o bom batismo não prevalece muito tempo, porque falsos caminhos impedem entrar na cidade santa. Houve pessoas que adulteraram suas crenças por se batizarem incorretamente. Quando há conhecimento da situação e insiste na prática, esse cairá. Sobretudo,
Aquele que evita o batismo de Cristo, Satanás o arrastará à destruição. A pessoa só vencerá na terra recebendo o sumo sacerdote Jesus. A Bíblia diz que todos devem vigiar. O batismo santo de que tanto falam não existe. Essas pessoas mentem para todos. Aqueles que seguem essa rota confiam no homem obstinado que tortura a alma. O batismo incorreto é a partícula do pecado. Os infiéis se perdem por batizarem pessoas sem receber o sacerdócio de Cristo. Afirmo uma comparação. Alguém disser a você que areia é açúcar? Ou, porventura, uma palavra repetida sempre não se torna verdadeira? Ao ouvirmos uma frase, inicialmente pensamos que seja um gracejo. Saiba que uma mentira ouvida sempre se torna verdade. O ensino sobre batismo tem a mesma eficácia. Ainda sendo errado, se ouvido muito, torna-se verdade. Aconselho encarecidamente: afasta-te desse mal tenebroso e de suas aparências. As pessoas ignoram esse exemplo e concordam que areia se torna açúcar. Aqueles que aceitam ordem de alguém são seus servos. Sem pensar, tornarão, depois disso, defensores da mentira. A doutrina do batismo é singular. Se repetida muitas vezes, mesmo errada, todos praticarão o que aprenderam. Há aqueles que foram batizados da forma errada e não poderão alcançar a bênção. O sumo sacerdote Jesus ordena aos homens se batizarem corretamente, não em tanques para tornarem religiosos. O batismo correto acontece em água corrente, como nós, tribos dos filhos de Israel, realizamos.